Abrindo mais um plantão de dúvidas e hoje com a participação especial do ADG, diretamente aqui da Hightorque. Alexandre, obrigado por ter recebido a gente mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui, professor. Da outra vez que nós estivemos aqui, nós comentamos a respeito de, após a partida frio, aguardar alguns minutos para aquecer, fazer um aquecimento prévio do motor antes de sair com o veículo. E nós recebemos aqui um comentário de um dos nossos seguidores a respeito desse assunto. Dani Advogado falou o seguinte: o certo é bater na chave e sair dirigindo, deixar de frescura. O desgaste é consequência do uso normal e comum. Certos preciosismos automotivos definitivamente não vale a pena. A dilatação térmica não existe mais. O acerto da viscosidade do lubrificante também não existe mais. O tempo de retardo da combustão também não existe mais. O grande detalhe hoje, com todo o respeito, eu queria dizer aí para o seu espectador que a gente está vivendo um tempo hoje que todo mundo tem que, de uma maneira ou de outra, querer opinar e às vezes até mesmo ser incisivo na sua colocação para poder ganhar o seu espaço, como esse agora, olha que maravilha. A gente está dando um destaque aqui para responder a sua dúvida, que é pertinente. Por quê? Porque outras pessoas podem pensar igual. E eu vou falar como mecânico agora. O professor falou das partes da física, física e química, e eu vou falar para você sobre chão de oficina. A maior parte dos veículos que têm problemas de funcionamento, desgaste acentuado, são justamente de pessoas que fazem a utilização do carro equivocadamente parecida com o que você falou. O carro tem um desgaste normal, eu bato na chave, eu saio com ele. Agora, para você que é entusiasta, siga aquilo que quem vive aquilo indica. Liga o motor, espera ali um pouquinho. Tem veículos de determinadas marcas que tem uma luz azul que ela acende no momento da partida. Poucas montadoras investem nisso, mas tem uma que não larga isso. Ligou, a luzinha azul acende. E ela fala: enquanto essa luzinha azul estiver acesa, dirija com máxima suavidade possível. Ah, é para botar o terror depois? Não. Depois que ela apagar, você pode usar normalmente. Então isso derruba a sua tese, doutor. Beleza? Mas ó, continue com a gente e manda mais dúvidas, que é importante. Né? Não tenha dúvida. Você sabe que essa luzinha não é nenhuma novidade, né? Sabe quando que eu já compartilho, não, que eu já convivo com essa luz? Sabe desde quando? 1969 até 1975. Bom, eu nasci em 75. Olha só, já tinha a luzinha antes. Já a Ford usava essa luz de motor frio no Galaxy. Olha só. Tem alguma dúvida? Não? Olha lá, um Galaxy usava e hoje vários veículos da Honda, modernos, tem também. Precisa dar um tempinho para ver a dilatação das peças, aquecimento da câmara para que ela possa queimar melhor, e o lubrificante também precisa entrar na viscosidade certinha dele para ele lubrificar melhor. Aí a gente nem ficasse falando de frente de chama, temperatura de câmara. Não há necessidade. O negócio, turbulência de câmara. Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. O próximo comentário é a respeito de viscosidade de lubrificante. Um assunto que está borbulhando aí no mercado, né? Bastante, ainda mais quando tem uns curiosos que nem eu pesquisando essas coisas, né? Então são dois. A gente fica sempre... Ontem à noite a gente estava falando de quê? De viscosidade e lubrificante. Né? Nós conversamos durante a noite até altas horas a respeito de assuntos técnicos. Exatamente. Então, quero saber a dúvida dele. Vamos ver se a gente consegue ajudar, né? Vamos ver. O comentário é o seguinte: 0W20, moedor de motor, bobagem. Montadora quer o motor durando pelo menos e aprovação nas emissões. O mercado é que manda, não a qualidade. Grande bobagem essa,
obrigatoriedade de viscosidade de acordo com a fábrica. Agora ele me encosta na parede aí, sabe? O que acontece? Pelo menos assim, no meu caso. O que a gente tem que usar nos nossos veículos? O que é recomendado? Por quê? Existem legislações. Eu tenho emissões, eu tenho a garantia desse veículo. Então, para esse carro ser homologado, ser vendido, comercializado, e eu não tomar uma multa de crime ambiental, que for dependendo se tivesse um dia uma inspeção veicular, eu tenho que seguir aquilo que está no manual. A gente sabe que ele tem uma certa razão nesse tom irônico dele. Sim, quando a gente mergulha muito a fundo, a gente vai ver que existe muita preocupação com a parte de emissões, mas que a durabilidade do motor, para ela conseguir se manter ainda adequada, os engenheiros estão trabalhando de forma incansável. Os engenheiros da parte de lubrificação, desenvolvimento, da parte de tribologia, eles têm que quebrar tanto a cabeça com a parte química, porque ele tem ali uma base. Essa base evoluiu também, mas junto com essa evolução de base, eu preciso de aditivos que não comprometa o funcionamento daquele motor quando a gente fala de catalisador. Exatamente. Filtro de partículas. E agora nós temos também aquele problema da viscosidade e do aditivo dentro da câmara de combustão, ocasionando o quê? Uma ignição num momento que não é para acontecer. Olha como é que o nosso país tem uma combinação de temperatura, do clima do local, tipo de combustível, o tipo de óleo, e agora eu tenho que ter dentro do óleo eu tenho que retirar aditivos que antes eram conhecidos como ouro dentro do óleo, eu tenho que tirar, porque senão ele vai permitir uma pré-ignição em baixa velocidade, que é a famosa LSPI, lá da LSPI, né? Então, o negócio, gente, o buraco é mais embaixo, né, professor? Sempre foi. Então, para alterar a viscosidade, a gente tem que tomar bastante cuidado. Posso usar um exemplo da Honda atualmente. Ela tem agora o 5W30 nas concessionárias. E aí, eu falei, olha só que interessante, porque o carro é homologado com 0,20, nas revisões o carro novo é 0,20, mas eles entenderam que o quê? Um carro com a quilometragem um pouco mais avançada, injeção direta de combustível, não é turbo carregado, eu posso utilizar. Eu não tenho problema de LSPI, eu tenho um lubrificante com a viscosidade com um pouquinho mais ali de resistência, tenho menos óleo evaporando e sujando a minha admissão, que não tenho mais os bicos injetores antes ali no coletor. Então, automaticamente, ela tem benefícios em usar esse óleo. Mas tem motores que, se você colocar, pode ser que não dê certo. Por isso que a nossa recomendação sempre, pessoal, vai ser indicado no manual. Agora, o que eu faço nos meus carros é diferente, porque eu mexi em outros parâmetros. Você alterou outras características. Exatamente. Trabalhar com especificações fora das recomendações de fábrica é um risco. Um risco. É um risco. Pode ser que dê certo, mas pode ser que ocorra um verdadeiro desastre. Exatamente. Nós não recomendamos. Porque não é qualquer pessoa que vai ter essa sensibilidade para isso. Nós não recomendamos. Agora, cada um é livre para fazer o que quer com o seu veículo. Eu acho que o nosso amigo está se referindo a uma prática que havia há um tempo atrás pela General Motors, de colocar no manual do proprietário uma tabelinha com várias viscosidades. Sim. Mas que eu acho que hoje em dia foi abolido. É interessante, né? Seria lindo. Essa é a melhor forma de usar um lubrificante, né? Eu moro no norte, no nordeste, eu moro no sul, ou determinada época do ano eu posso usar um lubrificante diferente. Tanto que em férias lá nos Estados Unidos, quem desce do norte e vai para a Flórida, a primeira coisa que eles fazem é procurar uma oficina para trocar o óleo. Troca o óleo. E quando vão voltar, troca de novo. Assim como acontece com os pneus e tudo mais. E aqui no Brasil, até mesmo por redução de custos,
E o grande problema que a gente está tendo hoje na parte de querer capar o máximo possível miligramas de CO2, porque muita gente fala, pô, e essas toneladas? Na verdade, essas pequenas quantidades de CO2 mistura com ar, vira toneladas. Né? E isso é o quê? Para a montadora alcançar níveis de créditos de carbono. Ela tem metas para serem cumpridas, senão ela não homologa o veículo. Não consegue. E para ela homologar um veículo que polui mais, ela tem que vender um tanto que polui pouco. E aí começam essas aberrações que tem. Então, óleo, o certo para quem conhece é entender onde vive, onde mora, a região que está, o seu tipo de uso, porque isso vai determinar até mesmo o intervalo. Que outra coisa, além dessa viscosidade recomendada na grande maioria das vezes, a diferença, nós temos os aditivos que hoje estão trabalhando no limite. Quando dá tantas horas de funcionamento, ele já está perdendo a sua reserva. É hora de trocar. E o que está acontecendo? As pessoas estão continuando com a mesma manutenção de antes. E aí o que está chegando para a gente? Corrente esticada, tucho desgastado, comando desgastado. Borra. Formação de borra, um negócio que tinha morrido. Tinha desaparecido. Tinha acabado. Voltou. Está voltando. Então, tem muita coisa referente a isso. Tá dada a dica. Temos aqui uma pergunta do Miguel. Grande professor Landulfo, minha questão é, se eu misturar 2 litros de óleo 5W30 com 2 litros de óleo, mesmo fabricante, de 10W40, terei uma mistura 7,5W35 ou 15W70? Não, meu filho, não vai, não é por aí. Aí agora é o alquimista agora? Não, não dá para fazer esse tipo de receita porque o ajuste da viscosidade não é linear. Não é, você tem o melhorador de viscosidade foi utilizado em um com o outro. Quais são? São compatíveis? Carga de aditivo XYZ. Base. Qual é a base que foi utilizada? Exatamente. Sintético, semissintético, mineral, hidrocaqueado, deu um monte de Não dá. O ajuste da viscosidade é feito antes de se aditivar. Então você pega a base com uma certa viscosidade, outra base com outra viscosidade, uma terceira, uma quarta, você vai misturando essas bases até ajustar a viscosidade que você deseja. Aí você vai aditivar o óleo. Não é dessa forma, não. Pega o produto pronto e vai misturando em proporção meio a meio, não. E aí não a pergunta fica, né, chefe? Para quê? É a outra pergunta que eu ia fazer. Nós temos óleo prontinho para te atender, então não precisa misturar. Coloca o que você entendeu até agora aí da nossa conversa e seja feliz aí seguindo a orientação do manual. Exatamente. Vamos lá. A Garagem Vidigal diz o seguinte: aventureiros trocando fluido com máquina milagrosa. Máquina é besteira de aventureiro. Sou contra a máquina. 90% dos que têm máquina não sabem fazer o nivelamento, deixando com falta ou excesso de fluido e usando óleo errado. Vendidos por patrocínio de máquina milagrosa. Em nenhum manual de câmbio tem o uso desta máquina milagrosa. E todo técnico profissional faz sem máquina manualmente. A troca total feita manualmente com uma bomba simples ou com funil. Ótimo. Pelo que eu vi, é uma pessoa que deve trabalhar na área, tem o nome é de alguma coisa de oficina, não sei. É uma garagem, é uma garagem. Ele mistura usar máquina com conhecimento de nível e com óleo correto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, seja fazendo com um funil, que for. Especificação técnica é uma coisa, nível de lubrificante é outra. Agora, o procedimento, se eu vou utilizar uma máquina ou não tem nada a ver. Você pode errar usando um funil e pode errar usando uma máquina. Ou pode acertar também usando a máquina e acertar usando o funil. Tudo vai depender do seu capital, de tipo de público que você atende e da sua familiaridade com determinados serviços. A máquina, ela não é uma solução milagrosa.
tenho certeza que ele faz uma troca técnica muito bem feita. O problema dele é querer nivelar todo mundo por igual e colocar uma verdade absoluta como a máquina fosse um problema. A máquina não é um problema. Ela é um acessório, assim como outras ferramentas que a gente precisa para fazer outras manutenções. A máquina bem usada, eu, pelo menos nas minhas leituras, e você sabe que eu leio muito, eu nunca vi uma recomendação de fabricante dizendo não use. Também não vi use. Porque eles estão falando nem para trocar? Eu nunca vi nenhum, eu nunca vi nem use, nem não use. Agora, primeiro, em muitos câmbios, eu vou dizer a maioria, antes de usar a máquina, você tem que fazer a parcial para trocar o filtro. Sim. O que a máquina vai fazer? Ela vai tirar aquele fluido, principalmente que está dentro do conversor de torque, que não sai na troca parcial e vai repor. Feito de acordo, feito sem medidas agressivas, ou seja, excesso de pressão, excesso de vazão. É muito pouco provável que haja um dano, muito pouco provável. Agora, como qualquer ferramenta, Alexandre, você sabe disso, você tem anos de experiência. Uma ferramenta mal utilizada destrói o dispositivo. Tranquilamente. É aquele negócio das verdades absolutas. Eu gosto muito de falar, já falei até em conteúdo meu rápido no Instagram, do seguinte: se todo mundo pudesse fazer uma troca parcial a cada 20 mil quilômetros de um fluido de câmbio, nós teríamos um aumento significativo da vida útil desse componente. Eu faço isso. Vai lá parcialmente, completo, não vai precisar de máquina, de nada. Por que inventaram a máquina? Primeiro que existe uma cultura no Brasil, ou informações até de manuais, falando é vitalício. E muitas pessoas não entenderam o porquê aquela recomendação é vitalícia. Aquilo coloca como vitalício e não precisa trocar para não ter intervenção de gente. E dependendo de quem vai mexer, se não tiver qualificação, realmente acontece o que o colega disse. Só que acontece com funil também. Não é a máquina ou o funil, é o procedimento e o desconhecimento do que ele está fazendo. Exatamente. Então ele não mede o nível na temperatura recomendada, não faz a coisa, isso acontece com máquina ou não. Então, simplesmente conhecer. Alguns fabricantes falam, abre aqui, deixa drenar, completa, só isso. Eles já calcularam essa diluição para aumentar a vida útil da transmissão automática. Eu digo que a primeira troca, professor, o senhor que é da área de engenharia aí, eu acho que a primeira troca de fluido de transmissão, depois de pesquisar um pouco e mergulhar mais, sabe quanto que tinha que trocar? 1000 quilômetros. A primeira. Cheguei nessa conclusão. Desgaste inicial? Tá tudo novo. O amaciamento? O amaciamento. O pessoal falou que, não, hoje não precisa amaciar, que agora o processo de usinagem é muito mais refinado. Mas existe atrito. E o atrito acontece mais nas peças novas. Claro. Elas não estão ainda acomodadas. Claro. Então, hoje eu já penso um pouco diferente. Quando fala de amaciamento comigo, para quê? Que é isso? É tudo CNC, tudo. Mas eu acho que aplica também a essa conversa do fluido da transmissão. Troque sem moderação, chefe. Sim. Troque. Uma pergunta agora sobre um assunto que você gosta de tratar. Opa, aí. Polêmico. Polêmico. Você gosta de falar sobre isso? Eu quero. Então manda para nós. Injeção direta e etanol. Injeção direta. O Léo Borges comentou: o motor Duratec 2.0 Direct Flex da Ford também tem relato desse tipo de problema com o etanol? Boa pergunta. E dá até para entender a pergunta subliminar. Por quê? Se ele tem problema, por que não tem muito relato? Bom, dá problema, eu já peguei aqui. Só que tem um detalhe. Se a gente der uma volta agora no meu pátio, você não vai ver nenhum motor desse aqui. É só pesquisar, entra na internet e ver quantos veículos equipados com esse motor foram vendidos. E comparar com os outros veículos que são mais vendidos. Aí você vai ver o quê? A recorrência vai estar em cima do veículo que é mais vendido. É por isso que você não vai ver tanta gente falar de determinado tipo de veículo.
carro tal não dá defeito. Se você for numa oficina especializada numa marca que é conhecida como não dá defeito, só vai ter aquele carro lá dentro. E você vai ver que dá defeito. Então, dá problema, pessoal. O etanol é um combustível muito interessante. Eu mesmo gostaria de ver um estudo mais avançado do etanol, um motor puramente etanol, antes do hidrogênio. Lembra quando a gente conversou do hidrogênio? O que precisaria para um motor de hidrogênio funcionar? Um carburadorzinho, meia boca, ia funcionar e não ia sobrar nada no escapamento, né, professor? Exatamente. Agora, o etanol também é muito bom, ele é amigo do meio ambiente, sim. O problema é que estão querendo empurrar ele a todo custo, de qualquer maneira, em qualquer projeto. Simplesmente pegando um projeto que vem de fora, entro com a calibração e faço aquele sistema de injeção engolir aquele combustível, tirando da equação a composição daquele etanol hidratado. Então, é só esse que é o problema. Mas eu creio que a engenharia tem solução para isso. Existe uma solução, não é cara, e depois eu quero conversar com o senhor. A gente está trabalhando nisso. Um aditivo para etanol. Sai mais barato. Não precisa do PEA. Por sinal, você está sabendo que na mídia especializada foi anunciado um novo Onix a álcool. Um projeto para rodar só com álcool. Só com álcool. Não estava sabendo. Então é a novidade. É a novidade, que bacana. Mas só aí a gente vê que vai ter um aproveitamento muito maior. Porque não vai ser o pato, né? Não. Não vai ser o carro adaptado para... Não, a engenharia vai colocar a energia toda para queimar da melhor maneira possível o etanol. O etanol. Interessante. Por sinal, meu caro, carro a etanol, motor a etanol, alguma novidade no Brasil? Não, você leva pro álcool lá, ele foi uma maravilha, né? Que bom. Quantos anos nós rodamos com motor a álcool? Agora eu estou curioso, porque eu tenho quase certeza que a gente está falando de algum pontozinho de taxa diferente, pode ser, ou um avanço muito grande na parte de injeção, de avanço de ignição. Alexandre, uma pergunta aqui do Lico Souza, também falando de etanol. Etanol também, maravilha. Se eu pegar um carro flex e mudar a taxa de compressão dele para rodar somente no etanol, ele não ficaria mais econômico? Compensa fazer essa mudança? Olha, bem na sequência, né? Ora, que interessante. E pessoal, para quem não sabe, eu não estou sabendo das perguntas agora, que é a sequência delas, hein? Que interessante. Lembra, né, lá no passado? Vamos rebaixar o cabeçote? Exatamente, para usar álcool. Né? Olha, lá atrás você não tinha tanta exigência na parte de emissões. Então, essas alterações, você conseguia tirava 1 milímetro de um cabeçote. Sim. E estava tudo bem. O problema hoje é que o motor já sai num limite que não tem como mexer. Aí você pode o quê? Ter problema de projeção de pistão, choque de válvulas com pistão, acontece uma flutuação de válvulas, alguma coisa. Frente de chama hoje que é extremamente controlada. Detonação. O meu medo é taxar demais, porque o motor flex ele já vem com uma taxa relativamente alta. Geralmente é 12, 11, chegar até uns 13, tem alguns motores que são até 13. Eu tenho sim. 13 é taxa de álcool já. Aumentar isso, vai começar a detonar. Aí vai ter que entrar em desenvolvimento de mapa, controle de detonação. Tem uma série de fatores que vai ter que mexer, porque muitos motores hoje que utilizam etanol como combustível e tem taxas maiores, por exemplo, como alguns híbridos, ele trabalha em outro tipo de ciclo. O Miller ou o Atkinson, né? Exatamente. Então, quando você tem um outro ciclo, você precisa de taxa, porque na hora que ele precisa de torque mais embaixo, ele compensa isso com taxa. Exatamente. E aí você tem turbo, compressor, quando tem turbo. Então, não brinque, a não ser que você seja da área, quer estudar, vai ser legal. Pode trazer o carro aqui, que vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. Mas para o público normal, espere um projeto igual esse que está saindo aí pronto para isso. Exatamente, já está prontinho. Eu não recomendaria. Ele não falou qual é a marca nem o modelo do motor.
Mas se esse motor já está com uma taxa próxima de 13, eu não mexeria, não vale a pena. Já deixa. Professor, temos vela de ignição com eletrodo orientado. Lembra do pessoal da NGK? Sim. Ó, de frente para o injetor. Se eu baixo um pouquinho, tiro 0,5. Tirou do alvo. Eu já mudei o ângulo ali. Então, gente, cuidado com experiências em motor. Exatamente. Alexandre, mais uma pergunta do Alessandro Santos. Vamos lá. Professor, tenho um Palio 97 1.5, fiz o motor e desde então só uso aditivo no sistema de arrefecimento e troco o óleo a cada 5.000 quilômetros. Coloco o Petronas 20W50. Só que o reservatório de água vem acumulando uma borra marrom, mas nas trocas de óleo aparentemente não tem água. Eu que faço a troca. E a água vem baixando aos poucos. Completo uma vez por mês, bem pouco. Mas sempre baixou desde quando comprei o carro há 15 anos atrás. Uso o carro todo dia para ir ao trabalho, 9 quilômetros. Para ir, 9 quilômetros para voltar. Foram algumas pequenas viagens no fim de semana. Até então estou na dúvida se essa borra é sujeira que está nas mangueiras e estão soltando, pois não troquei elas, ou é algo mais sério, como água passando pelo cabeçote ou outra coisa. É interessante. Interessante. Se essa borra for oleosa, pode ser que esteja passando de alguma forma lubrificante para o sistema de arrefecimento. Por quê? Porque pelo que ele está contando, se está sumindo água, tem algum vazamento. Fato. Se está sumindo água, tem vazamento, a pressão de trabalho do sistema de arrefecimento está abaixo da nominal. Então, sim, abriu-se aí uma janela para que o lubrificante venha. Agora, eu recomendo o seguinte: dá uma examinada nessa borra marrom. Se ela não for oleosa, é sujeira remanescente do sistema. Ferrugem. Está vindo. Agora, eu tô aqui, professor, lembrando, né? Motor 1.5. Eu lembro desse motor. É o motor das piores RL do motor Fiviasa. Eu lembro desse motor. Para arrancar cilindrada, eles aumentaram o curso dele bastante, né? Eu lembro desse motor. E é um motor que tinha aquele problema do consumo de óleo, porque você tinha muito esforço lateral de pistão ali contra a parede de cilindro. Desgastava bastante, ele ovalizava cilindro e tal. Mas o que ele está falando, olha que detalhe interessante, estou lembrando do início. Só uso aditivo. Tem gente, às vezes, eu já peguei, não levando ao pé da letra, mas tem gente que já pega e coloca o aditivo concentrado achando que está fazendo vantagem. E quanto maior o teor de aditivo concentrado, pior vai ser a troca térmica. Existe o quê? O limite. Tem limite. Tem o percentual, depois disso vira veneno. Exatamente. A diferença de medicamento e veneno é a dosagem. Então, cuidado com, eu vou lá e coloco completo com aditivo e eu estou piorando a minha circulação ali. Outro ponto, juntas de cabeçote hoje em dia é diferente de 15, 20 anos atrás. O amianto foi banido das telhas, das juntas, da pastilha de freio, faz falta, mas foi necessário por causa da saúde. Então, um bloco de ferro fundido que não é trabalhado na sua face, e eu faço só um cabeçote e coloco uma junta de reposição, não troco os parafusos, eu posso ter um ponto sim de fuga. Pode. Outro detalhe, eu lembro do motor Fiasa, ele tem uma tampa lateral que ele permite, se tiver um problema na junta, passar óleo para a câmara de água. Ah, é um trocador de calor? Não é um trocador, não. É só uma tampa, um acabamento onde vai válvula termostática e tudo mais. Ele tem é um motor muito antigo, que já equipou o Fiat 147, é esse motor. É derivado dele. O 127 lá da Itália, tudo esses motores. Então esse motor, ele tem ali, tem uma tampa que ela tem uma junta de papel e vai que acontece um probleminha nela ali, ela começa a ter uma micropassagem. Pode ser ali. Pode acontecer também. Pode ser ali.
Então, para entender o que é, eu teria que saber, como o senhor falou, qual é o tipo de contaminante. Exatamente, o que é que tem O nesse resto é só reservatório? especulação. O resto é especulação. A gente está vendo, né? Dá uma olhadinha no resíduo que está aparecendo aí nesse reservatório de expansão. Se for sequinho, não é óleo. Agora, se for, aí vale a pena dar uma olhada justamente nessa dica que o Alexandre deu. Alexandre, mais uma pergunta agora de sistema de arrefecimento. Opa. Esse é outro assunto que você gosta de debater. Gosto bastante. Vamos lá. Márcio Gouveia pergunta o seguinte: água de poço semi-artesiano no aditivo de sítio é pior que a água de cloro da cidade? O cloro não é corrosivo? Ó, resposta técnica padrão. Água desmineralizada, deionizada ou, no mínimo, uma água filtrada. Uhum. Porque a água que geralmente está no manual, eles falam água potável. Potável. Né? Você vê que ou todo mundo vai acreditar que em montadora, bilhares de litros que abastecem, eles vão pegar uma água tão tratada assim. Tem processos de tratamento muito bons, mas tem processos hoje de água de reposição que ela passa por um tratamento muito grande. Sim. Osmose reversa, Sim. né? Tem uma série de tratamentos aí que, né? Então, a melhor coisa, quanto menos sais tiver na água, melhor. Quanto menos produtos químicos, vamos colocar assim, É. cloro é produto químico? Sal mineral é produto químico? Então, meu amigo, nenhum, nem outro. Água desmineralizada é o ideal, ok? Numa emergência, vai superaquecer o motor, Emergência é emergência. né? Agora, no normal, bonitinho, faz ali a proporção, coloca e tá tudo certo. E o pior, não é tão caro. Não é, Não é caro. caro. Mas se É comprar de pouquinho. marca de referência, não tem problema. Agora, tem pessoas que só invasam a água de torneira. Sim. Mas aí é outra conversa. Professor, o que impede as fabricantes de motores facilitarem a drenagem do fluido de arrefecimento do bloco do motor? Uma drenagem completa, seja por baixo ou por cima, com sucção, deixaria o serviço mais rápido, barato e melhor executado. Não precisaria gastar tanta água e combustível no enxágue, e a economia incentivaria até o uso do aditivo recomendado pela montadora. Por que não existe essa facilidade nos motores? É interessante essa pergunta. Interessante essa pergunta dele. Porque É tão difícil drenar? o que acontece? Até uma limpeza do sistema de arrefecimento convencional, você demanda a autorização da válvula termostática. Uhum. Então, usando uma máquina, você chega numa temperatura de abertura da válvula, ela libera a passagem. Assim que você libera a entrada de água na máquina, que ela chega na válvula, Ela fecha. Ela fecha. Ela fecha. Então, aquela troca total, ela demanda tempo, ciclos de abertura e fechamento da válvula. Mas eu vou dar uma sugestão melhor para o nosso espectador aí. O problema de tanta limpeza de arrefecimento, ele tem muito a ver com a localidade e o dono do veículo. Aqui é uma oficina que a gente não limpa sistema de arrefecimento. Já em Belo Horizonte, era o principal serviço que eu vendia. Olha que interessante, os carros mais modernos, cada vez mais, têm diminuindo a necessidade de limpeza, só a troca por validade. Por quê? Motores em alumínio, cabeçotes em alumínio e aditivos com propriedades Long life. long life, eles são assim, sabe, tem uma carga de aditivos que não demanda fazer limpeza. Quanto mais colocar num projeto de um motor uma sangria, porque parece bobo, mas quando eu coloco ali um bujãozinho, eu estou mexendo na estrutura. É uma tentação para mexer onde não deve. Exatamente. E olha só, eu tenho ali toda a nervura daquele motor ali. Como é que é o nome daquelas nervuras? O nome técnico daquele, sabe, de cabeça, professor? Não, de cabeça Cara, não a leva. estrutura do bloco, né? Então eu vou ali, aí eles vão ter que projetar isso, fazer, estudar. Se Um reforço para poder fazer o furo e botar o dreno. Botar o dreno. Aí eu tenho, o dreno tem que ser rosca cônica, porque se esquenta, esfria, daqui a pouco aquilo bambeia. É uma série de coisas. Então tudo encarece o projeto final. Quando, na verdade,
Se você cuida da preventiva, não existe a corretiva que você conhece no mercado. A preventiva evita você ter que ficar limpando arrefecimento, refazendo transmissões, retificando o motor. Existe todo esse tipo de serviço hoje disponível, porque a maior parte das pessoas pensa como nosso colega lá do início. Pega o carro, liga e sai andando. E o carro que se vire. Exatamente. A Fiat coloca no manual do Argo que a troca do aditivo Mopar é a cada 10 anos, mas a própria embalagem do produto diz que com a embalagem lacrada, armazenada em local apropriado, a validade do produto é só de 5 anos. Assim fica difícil de seguir o manual. Agora eu vou fazer aqui uma... eu entendo a pergunta, mas tudo que é vendido aqui no nosso país, ele tem que... Se é um fluido, se é um lubrificante, comida, se não é uma ferramenta, um bem durável, uma coisa assim, uma coisa que pode sofrer, por exemplo, com luz, Sim. calor, Sim. Né, o próprio armazenamento, umidade. Tudo isso, obrigatoriamente, por lei, tem que ter a validade. Não necessariamente que aquilo vai vencer. Mas existe o quê? Põe lá uma validade. Eles poderiam colocar até mais, mas ficaram lá 5 anos. Mas as montadoras, elas na hora de indicar a troca, e o prazo de troca, elas geralmente estudam sobre isso. Quer um exemplo? E tem alguns carros que vêm aqui que utilizam aquela tecnologia, carro oriental, que o fluido, depois de 10 anos, continua limpinho com as suas propriedades. Por quê? Investiram em tecnologia e conseguiram realmente ter um aditivo há muito tempo. E é onde começa o problema? Misturar. Deixar o posto abrir, completa com água comum. Aí é que começa o caos. Então, não tem uma ligação direta. Eu aconselho trocar, limpar? Sim, se for necessário. Existem equipamentos para você ver como é que está a qualidade, mas não tem nada a ver, porque o frasco está lá. Igual o fluido de transmissão automática também, o óleo de motor. Pode olhar que vai ter uma validade lá. Sim. E outra, as condições são diferentes. Uma coisa é um frasco fechado dentro de uma caixa, num depósito. Outra coisa é o fluido operando, esquentando, esfriando, esquentando, esfriando. Exatamente. A performance é alterada para melhor ou para pior, dependendo. Né? Então não dá para comparar usos diferentes. Vamos lá, condições de uso e armazenamento. Muda tudo. Muda tudo, as condições são diferentes. Então, existe uma obrigatoriedade de uma validade para o produto lacrado? Tá ok, é 5 anos. Mas, em uso, ele pode chegar a 10. Exato. Por isso que nas revisões aqui, a gente adota o quê? Pega uma amostrinha, refratômetro, olha lá na contraluz, olha bonitinho e vê como é que tá. Não tá legal? Troca. Um outro detalhe interessante é com relação a essa questão da validade. Muita gente confunde validade como fim de vida útil. Ou seja, chegou na validade e não presta mais, joga no lixo. Não é isso. A partir do momento que deu a validade, começa o processo de degradação um pouco mais acelerado. Um pneu. O pessoal fala, o pneu tem validade? Não. Não. Ele tem garantia de 5 anos. Exatamente. Aí o pessoal começou a falar que, ele tem validade. Não, ele começa o processo de degradação, a borracha começa a ressecar e vai depender muito de uso e de clima, de temperatura. Armazenamento, vai um monte de fatores. Boa. A mesma coisa é o fluido. Não é que depois de 5 anos armazenado no frasco, você tem que jogar ele fora, não. O fabricante não garante mais a mesma performance a partir desses 5 anos. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por receber a gente. Aqui a casa está sempre à disposição. O telefone também está sempre à disposição, você pode chamar a hora que você quiser. A gente conversa muito. Bastante. Acho que hoje é melhor a gente perguntar. Acho que falta isso. Como a gente começou a conversar no início, às vezes as nossas verdades são limitantes. Então, trocar ideia, fazer pergunta. Quero agradecer a todos também que fizeram as perguntas, independente da forma que foram feitas. Eu acho que tudo isso contribui para a informação. E a informação vai trazer uma experiência melhor para todos nós. Para todo mundo, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha.
Todo mundo Eu ganha. acho que isso é muito importante. E, ó, a casa está sempre aberta para a gente poder fazer esse trabalho junto. Então, pode ter certeza que eu vou voltar. Bora, já tô ansioso. Então, ok. Capricha nas perguntas, pessoal. Exatamente. capricha. Arrefecimento, etanol, pergunta de pneu, pergunta sobre tudo que você imaginar. Manda pra gente que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Nós estamos aqui para isso. É isso aqui. Mais uma Obrigado. vez, brigadão Obrigado. e até a próxima. Valeu.